Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos ampare, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua misericórdia. É sempre uma alegria voltarmos aqui. Por isso a nossa gratidão a Jesus por nos permitir esses instantes. Paulo de Tarso, ao dirigir-se aos seus irmãos em Corinto, através da primeira epístola, ele irá advertir os seus irmãos, dizendo: não sabeis que um pouco só de fermento é capaz de levedar toda a massa? E aí nós ficamos a nos indagar o que quisera dizer aquele que foi, sem dúvida alguma, o maior divulgador do cristianismo, quando nos adverte que um pouco de fermento, um pouquinho só, leveda a massa toda. E particularmente diante da cultura judaica, quando o fermento necessariamente não era utilizado para a feitura daquilo que nós conhecemos, o pão, e a culinária de maneira geral, o que será que Paulo, quando escreve aos seus irmãos, quisera dizer? Porque fermento é uma substância capaz de estimular outras substâncias. Essa é a definição que nós encontramos basicamente nos diversos dicionários. Ora, se é uma substância que é capaz de estimular outras substâncias, é porque o fermento que se referia a Paulo necessariamente não era aquele que nós utilizamos para fazer com que, notadamente as donas de casa, porque é de uso da culinária, possa ser aquele que fizesse a alquimia, promovesse a relação ou a reação química com outros elementos, capaz, a partir dessa reação, motivar estes elementos, reunindo-os para fazer um novo produto. Então, Paulo de Tarso deveria estar falando de um outro fermento, porque, utilizando-se das cartas, falava ele às almas dos seus irmãos, como fala-nos até os dias de hoje. Quem quiser conhecer melhor a proposta de Jesus, é bom conhecer as cartas que Paulo escreveu aos seus diversos irmãos, contemporâneas para nós, igualmente seus irmãos em humanidade. Então, este fermento que Paulo se referiu à primeira carta aos Coríntios deve ser o fermento moral, que é capaz de fazer com que a massa espiritual fosse modificada a partir da mistura deste outro elemento, que é o fermento, para promover não mais uma alquimia sob o ponto de vista da culinária, mas uma alquimia sob o ponto de vista moral no ser. Quando está definido que o fermento é uma substância que é capaz de excitar outras substâncias,
passamos a entender que a moral é este elemento que é capaz de também estimular outras morais. E se nós nos atentarmos para a inteligência, a nobreza do ensinamento trazido por Paulo de Tarso, nós vamos entender que ao mesmo tempo a nossa vida é substância e é resultado, é produto. Porque quando nós inoculamos um pouquinho de fermento, e aí nós precisamos trabalhar com a qualidade do fermento, nós teremos resultados a partir de um pouco só do fermento que nós utilizamos na massa. Associando aos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que são profundos e diríamos incomuns para o grande número das teologias e da própria ciência, que nos dias de hoje já tem o alcance de perceber aquilo que a doutrina já nos avisava há mais de 160 anos. Por quê? Efetivamente nós somos esses elementos que dinamizamos a nossa e a vida dos outros também. Porque ao colocar um pouquinho só de fermento na vida dos outros, nós alteramos a vida deles. Porque ninguém vive só. E a nossa dinâmica, sob o ponto de vista moral, se expressa a partir dos nossos pensamentos. Quem sabe esteja neste ponto fundamental a expressão de Paulo de Tarso ao referir-se ao fermento. Porque nem sempre nós manifestamos as nossas ações ostensivamente, mas nós as cogitamos na nossa intimidade. E a expressão da alma é o seu pensamento. O digno codificador Allan Kardec, no livro A Gênese, ele irá trabalhar o elemento chamado fluidos, precisamente no capítulo 14, item 15, desta obra magistral. E irá dizer o codificador que o pensamento é para os espíritos aquilo que as mãos e os braços são para nós, os encarnados. Ora, se nós temos essa capacidade de nos elaborarmos diante dos pensamentos que emitimos, porque eles surgem do interior do ser, é o espírito que pensa. E é o pensamento que determina fundamentalmente as obras do ser. É nisto que consiste o fermento. Mas a qualidade que nós possamos dar ao fermento é o quilate moral que nós lhe emprestamos. Porque o fermento ruim também levedará toda a massa. E o pensamento ruim irá levedar também a massa. Mas no mesmo sentido, o bom pensamento também leveda a massa, tanto quanto o fermento bom. Por isso que Paulo de Tarso, logo em seguida, no versículo seguinte da sua primeira epístola aos Coríntios, irá dizer: precatai-vos, pois, quanto ao fermento velho,
E aí a gente fica quebrando a cabeça porque Paulo de Tarso não era uma inteligência singular, singela, como a minha, por exemplo. O que quisera dizer ele quanto ao fermento velho? Mas aí buscamos os recursos da doutrina espírita, que nos remete à condição pregressa do nosso espírito, porque a rigor, sem ofender quem quer que seja, todos nós viemos de um pretérito criminoso, delituoso. Por isso a advertência de Paulo de Tarso, ela é em caráter permanente para nós. Precatai-vos, pois, quanto ao fermento velho, porque ainda, provavelmente, tantos de nós estaremos animados pelo ciúme, pelo licor da vaidade na administração das coisas do mundo de outrora, ou do vinho criminoso que lançamos mão no passado, quem sabe não tão passado assim. Por isso a advertência dele faz sentido para nós, para que o fermento velho não seja reutilizado, porque convenhamos, estamos a caminho da luz, mas estamos ainda muito próximos das trevas que nos caracterizam como seres perfectíveis, não perfeitos. A advertência de Paulo faz sentido para nós, porque é possível que muitos ainda estão animados com aqueles padrões morais que o caracterizaram nos dias de ontem. E esse processo da fermentação do ser pode ainda mantê-lo nesses estágios perturbadores em que caracterizam-se a imensa massa de espíritos que gravitam em torno da psicosfera do nosso planeta. Por isso que vemos reiteradas notícias de mortes, assassinatos, maquinações perversas, crimes hediondos praticados nos diferentes níveis culturais, socioeconômicos e até de comandos, inclusive das nações. Não precisamos fazer referência ao nosso Brasil, que ainda deve se constituir na pátria do Evangelho, como assevera Humberto de Campos na sua obra notável. Pode ser que o fermento velho ainda insista em estar na alquimia das nossas vidas e possamos reditar para a infelicidade dos nossos espíritos ações que gostaríamos de ver alijadas para que a felicidade possa nos sorrir. Quando Allan Kardec vai trabalhar a questão das obsessões, nós notamos ali que o processo obsessivo nada mais é do que se constituir na repetição de fatos outrora praticados com caráter de insistência. E será que hoje, na repetição de colocarmos o fermento velho para levedar novamente a massa espiritual que somos nós, não irá reativar as emoções dos nossos irmãos com os quais temos débitos, porque criminosos ontem, reeditamos o crime hoje,
quem sabe não perpetrando-o novamente, mas animando estes seres que buscam por qualquer razão, quem sabe, com as forças da sua alma, esquecer-nos para que eles também possam progredir e alcançar a felicidade, mas pela repetição insistente da inoculação, da alquimia do fermento velho na massa, por nós ainda praticado, reeditamos as emoções do ontem. E essas emoções fará com que eles não possam vencer e se aproximem novamente de nós para perpetrar, quem sabe, agora os crimes que desejavam não mais animá-los. Mas recordamos também um dos princípios da doutrina espírita, que é o esquecimento do passado. E que tantas vezes faz com que nós rompamos esse lacre espiritual, que vem a benefício dos nossos espíritos. Porque ao esquecermos o nosso passado, ainda que seja de algumas conquistas, que podem se apresentar hoje como facilitadores na busca da nossa felicidade, mas também faz com que estejam adormecidos aqueles ânimos de ontem. O fermento velho, reprisado por Paulo de Tarso. Mas que se nós nos mantermos na aplicação deste fermento velho, faz com que esse passado ressurja e assome na nossa intimidade, trazendo-nos as dificuldades do ontem para a vida presente. Por isso, a advertência de Paulo: precatai-vos, pois, quanto ao fermento velho. Porque se nós insistirmos nas práticas do ontem, nós mergulhamos no passado de delitos, reavivando-os na vida presente. Há cerca de 6 meses atrás, vivemos uma situação, para contextualizar essa questão no Brasil, quando ocorreu aquela chamada greve dos transportadores. Foram 9 ou 10 dias, não sei bem. O Brasil entrou num processo de ebulição. As redes sociais e as mídias, de maneira geral, foram entupidas em poucas horas, com notícias das mais diversas. Algumas verdadeiras, outras, quem sabe, nem tanto. Mas o Brasil, praticamente de norte a sul, entrou num processo, quase que num colapso de informações em poucos instantes. E aí observamos como nós estamos sobre o tipo de... sobre a questão da avaliação dos nossos filtros mentais. Porque se divulgou de tudo um pouco. Situações que já não estavam mais acontecendo, elas foram replicadas num sem número de vezes. E a gente já não sabia mais o que era fake ou o que era fato. E criou-se, naturalmente, por conta disso, dificuldades extremas, que demorou-se, inclusive, para chegarmos a um processo de normalização do abastecimento. Especula-se que
essa questão, e nós não vamos aqui estabelecer nenhum juízo de valor, né? Quem sabe as razões foram as mais honestas possíveis, que em torno de 26 bilhões foram os prejuízos para o Brasil, para os produtores, para os transportadores, não importa. Mas a questão é em relação à informação. Esse fermento todo que se produziu, ele caminhou para algumas direções. Algumas de caráter construtivo, outras de caráter deletério. E que provavelmente não haverá reparação de nenhuma forma. Porque esse processo ele produziu um efeito num determinado momento. E depois que ele produziu o seu efeito, o mal estava materializado. Aquilo que se produziu de bom, ótimo. O segundo exemplo, agora, nas eleições. Nós não vamos aqui entrar no mérito do que quer que seja. É só para contextualizar este assunto. E nós vimos também o que aconteceu. Um processo de ebulição de emoções. Quanto fermento bom e quanto fermento ruim foi colocado na massa. Os resultados disso a gente não vai saber. Mas o fato é que nós temos essa capacidade de produzir o bom fermento. É aquele que é capaz de levedar a massa no sentido de produzir um produto de qualidade. Porque o mecanismo é o mesmo. Quando nós inoculamos uma porção de fermento, quando a nossa mente produz um pensamento, o mecanismo para o pensamento deletério e para o pensamento bom é absolutamente o mesmo. Ele se serve do fluido cósmico universal, ensino protagonizado pela doutrina espírita. Esse elemento que é a matéria primitiva, da qual se origina todo o elemento material no universo. É o chamado fluido cósmico universal. É através do qual o pensamento trafega. Porque é a partir do instante que nós o emitimos da nossa intimidade, ele vara o universo. Por isso, quando Paulo de Tarso nos adverte, não sabeis que um pouco de fermento, um pouco só, leveda toda a massa? Ele está falando das nossas condições morais. Porque na conta de sermos esses elementos que dinamizamos as nossas relações, nós temos a capacidade de influenciar outro ou outros. Quer dar um aviso? Sim, pois sim. não. Alguém tem um Etios prata estacionado para cá? Está bloqueando a saída de um proprietário ali da casa. Está na frente da casa. Obrigada. Gente, a nossa condição moral, retomando, ela é capaz de fazer com que outras criaturas também sejam atingidas pela nossa ação. Se a nossa ação é benfazeja, é natural que vamos também imprimir nas outras criaturas o bem. Se a nossa ação está no campo
velho, do fermento de ontem, na ação infeliz que às vezes ainda insistimos em praticá-la. É natural que fará com que outras criaturas também sejam motivadas a repetir o mesmo processo. Não vemos isso com as boas e com as más lideranças em todas as escalas? Uma boa liderança é capaz de fazer com que os que seguem os seus liderados sejam capazes de se autoestimular para boas práticas. Não é sem razão que as organizações que estão na vanguarda dos processos administrativos procuram estabelecer exatamente sobre as lideranças a ação construtora, educativa nas organizações, porque sabem que a dinâmica relacional ela é capaz de ser replicada, retransmitida, transferida por escalas que às vezes não são capazes de serem medidas. O mesmo processo se dá em relação às lideranças equivocadas. Nem precisamos dizer como as temos contado no planeta Terra. É verdade que há sempre boas lideranças, mas não é menos verdade que ainda as más estão por aí a influenciar um sem número de criaturas. Nós não nos damos conta de quantos olhos espirituais nos observam. Ainda é de Paulo de Tarso o ensino que dá para contextualizar aqui. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são estas? Senão aqueles nossos irmãos de todo naipe que nos observam. Observam os nossos movimentos, todos eles de caráter moral. Nos mais diferentes aspectos. Onde nós estamos, nós somos observados. Ora, se nós temos a capacidade de influenciar, é necessário que nós nos atentemos para os níveis de influência que temos capacidade de atingir. Há uma escala decrescente nesse processo. E a escala decrescente, ela nos indica que nós somos influenciados por aqueles nossos irmãos que estão nos degraus superiores. Sob o ponto de vista moral, construtivo. Nós temos capacidade não de influenciá-los de baixo para cima. Ao contrário. Nós temos a capacidade de influenciar os nossos irmãos que estão nos degraus inferiores do processo. Por isso pesa-nos na economia espiritual a responsabilidade para fazermos com que as nossas ações sejam aquelas capazes de influenciar os nossos irmãos para uma construção moral no sentido da edificação espiritual nossa e daqueles que estão nos degraus da inferioridade.
porque é sobre eles que nós temos a capacidade de influenciar, não para aqueles que estão nos degraus superiores. Por isso a advertência de Paulo faz sentido para nós, porque se quisermos editar e não reeditar o passado, é necessário que nos precatemos quanto ao fermento velho e utilizemos do fermento novo, desse novo processo estabelecido por Jesus, que nos propõe a inoculação dos seus postulados a fim de que a massa nova e não a velha seja estimulada para uma alquimia diferenciada. Nós temos nas mãos o fermento novo, esse que nos propõe Jesus, através da sua pedagogia estabelecida, estruturada na vivência dos mais altos princípios éticos e morais. Nada, absolutamente nada, foi escrito tão significativo quanto o que Jesus nos deixou através do seu Evangelho. Este, meus irmãos, minhas irmãs, é o fermento novo. É o fermento que é capaz de levedar a massa por inteiro. Mas uma massa diferente. Uma massa que é capaz de levar a criatura a processos sempre construtivos, sob o ponto de vista do futuro. Para que não reeditemos o passado criminoso que nos caracteriza e não nos é ofensivo em espécie, em modo algum, esta afirmação, porque se assim não fosse, nós não estaríamos mergulhados nas dificuldades que todas as criaturas do planeta Terra trazem na sua estrutura espiritual ainda presentes. O fermento novo é Jesus para nós. Quando nós olhamos uma organização dessa natureza, dizia Suzy, 11 anos, que está de pé o NAI. Começou aonde? A gente às vezes nem se dá conta. Mas começou com algum fermento em algum lugar. E o fermento está aqui. Fermento que alimenta-nos, qual se fosse o pão que se põe à mesa. Não o corpo, mas a alma que é necessitada do alimento espiritual. As boas realizações começaram com o fermento bom. As más são ainda o fermento velho, aquele de ontem que insistentemente é aplicado. Por isso, quando nós fermentamos, e é necessário que tenhamos em mente que fazemos isso o instante todo da nossa condição existencial. Não é só no corpo, é fora dele também. Porque é o espírito que fermenta, não é a matéria. Ela não possui qualidade, não obstante a extraordinária manifestação em que ela se apresenta no corpo físico. Essa notável estrutura de ossos, de órgãos, essa engenharia incomum para se expressar a vida do espírito, ainda que com enormes limitações. Mas não é a matéria que é responsável. Ela tão só é o efeito do fermento de ontem, o fermento velho, porque trazemos nela, nas suas expressões, as limitações para o hoje, umas maiores, outras menores, mas é o espírito o elemento da fermentação.
Onde nós estivermos, ali somos a expressão do nosso fermento. É aquele que nós colocamos na massa todo o instante da nossa existência. Às vezes a gente acha que em casa, pelo fato de termos afetos que nos suportam mais do que na sociedade, podemos ali deitar qualquer tipo de fermento, ou no ambiente de trabalho, ou nas relações sociais. Nós achamos que não estamos sendo observados, ou que não estamos lançando na massa o fermento, para mais tarde dela colhermos os resultados. Grande engano este. Por isso a advertência de Paulo: precatai-vos quanto ao fermento velho, porque necessitamos um dia a limpar, ato contínuo do seu ensino, a massa velha em substituição por uma massa nova. Se nós quisermos sociedades melhores, famílias melhores, menos crimes, menos prostituição, menos drogadição, menos corrupção, lideranças notáveis para o bem, é necessário o fermento bom agora, para que mais tarde a massa que haverá de ser levedada seja o resultado do fermento bom, para que quando retornarmos ao planeta, se merecermos esta honra do Senhor da vida, sejamos aqueles a servirmos o pão da legítima fraternidade, para dele podermos alimentarmos a fome espiritual, porque ela vai se estender por longo curso da nossa jornada. Os que quisermos nos comprometermos definitivamente com Jesus, porque há um projeto crístico para o planeta Terra. Já falamos aqui outrora acerca dessa questão, mas sem termos a pretensão de ensinarmos quem quer que seja, ousamos repetir, porque acreditamos piamente que esse projeto do Cristo passa por nós, porque senão não teria sentido nenhum a sua proposta. Se não fosse por nós, e não estou falando dos espíritas, ou excluindo-nos do processo, estamos falando dos nossos irmãos em humanidade, no qual nós nos inserimos. E esse projeto crístico está em pleno vigor, com a nossa ou sem a nossa colaboração. É melhor que seja com a nossa. Porque o fermento depositado por Jesus em nós e na massa é o de melhor qualidade, não há outro com tamanha significância para os nossos espíritos. Muito se fala em outras questões por aí, contra a família inclusive, pessoas sem autoridade, irresponsáveis, pessoas que agridem o Cristo das mais diferentes formas, que agridem a doutrina e as outras doutrinas que também são respeitáveis na sua essência. Não sabem eles que estão laborando contra o projeto crístico para o planeta Terra. Terão que se haver com o seu fermento que ainda insiste em estar na sua intimidade. Responsabilidade de cada um. Mas nós,
que de alguma forma já nos apropriamos da proposta do Cristo e do seu fermento, que é capaz de estimular os elementos que gravitam na nossa intimidade, alijando de nós aquelas porções velhas, para fazer com que a massa nova surja. Estamos sendo chamados definitivamente para colaborar com o projeto crístico na Terra. Os Espíritos têm insistido com todos quanto a este momento grave com que a humanidade está a braços. Particularmente no Brasil vivemos intensamente este momento, quando somos chamados a sermos o fermento bom, aqueles elementos para dinamizarmos as relações espirituais, as relações sociais, as relações laborais, familiares, onde quer que estejamos, para fazer com que essa massa se modifique sob o ponto de vista da qualidade. Há uma insistência que tem se intensificado através dos irmãos espirituais, que preocupados com os níveis de violência, de drogadição, de perturbações e dos mais diferentes crimes perpetrados pela humanidade, não vem senão outra solução, às vezes amarga, mas senão retirando milhares de criaturas do corpo, para dar uma pedagogia diferenciada daquela que é preconizada por Jesus, dando-nos a oportunidade a todos de sermos aqueles a fazermos um processo novo, diferente, onde quer que estejamos, no lar ou fora dele. É ali que nós somos chamados, porque as nossas experiências se dão de minuto a minuto. O nosso laboratório está onde nós estamos. Se pensarmos em termos de culinária, nós somos este elemento que é capaz de modificar a massa toda, onde nós estivermos. Não importa em que meio estamos sendo chamados, é ali o nosso local, é ali o lugar de colocar na massa o fermento da qualidade. E o fermento de qualidade é aquele oferecido por Jesus através do seu Evangelho. Portanto, estamos indo além, já termino. Não, você tem 4:10. Não. Quem sabe esses sejam os momentos mais graves da nossa existência. E não está nisso absolutamente nenhum aspecto de terror. Não, é de alerta. Porque quando Paulo nos chama a atenção, é para que nós acordemos. Porque o fermento, ele acorda os elementos que estão separados. Ele estimula a fazer com que aqueles elementos unidos cresçam. Essa é a força do fermento que nós deveremos inocular na massa, para fazer com que a massa na qual nós estamos envolvidos cresça. E o fermento do qual nos falava Paulo é o fermento de ordem moral. Para que a massa cresça é necessário que cresçamos moralmente.
E esse é um esforço de todos os instantes. Por isso, Jesus nos desafia todos os instantes. Nenhuma criatura, depois que se apropriou dos conteúdos propostos por Jesus, foi a mesma massa. Mesmo aquela que insista em colocar do fermento velho, mas ele foi capaz de fazer com que os elementos do nosso interior se mexessem, porque a presença de Jesus em nós é uma presença perturbadora. Nenhuma criatura mantém-se do mesmo jeito que era conhecendo a Jesus. Nenhuma. Por isso, quando ele se dirigia às criaturas, ele normalmente as chamava pelo nome, como nos chama pelo nome todos os dias. Ainda que a gente não encontre eco nas nossas ouças, mas ele nos dirige a sua palavra, o seu convite, todos os dias. E quem ele chamava, o seu convite era irresistível. Porque a criatura não era capaz de ficar naquele estágio e naquele estado em que se encontrava. Ele tinha a força magnética de inocular um fermento modificador. Nós também temos a mesma capacidade de estabelecer este fermento. Fermento que mexe a massa toda. Em nós e nos outros também. Aquelas milhares de criaturas que nos observam são capazes de serem, de alguma forma, mexidas, modificadas pelo fermento que nós somos. A qualidade deste fermento é nós que empregamos. O fermento bom haverá de ser aquele a levedar a massa boa. O fermento mau, o fermento do ontem, é aquele capaz de reprisar os efeitos do ontem. Também no mesmo sentido. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, quando Paulo fala aos seus irmãos de Corinto, ele fala aos seus irmãos na humanidade. Está falando para nós. Precatai-vos, pois, quanto ao fermento velho, diz ele. Mas também nos estimula, no mesmo sentido do fermento, que é capaz de excitar outros elementos em nós. Não sabeis, pois, que um pouco de fermento leveda toda a massa? É essa massa que nós também nela mergulhamos. Que tenhamos o bom fermento. Para nós, o melhor de todos é Jesus. Que seja Ele a dar-nos da sua paz, das suas bênçãos e da sua misericórdia. Muito obrigado.